Arisco. Vamos lá. Bom, o que eu vou falar antes de começar, né? Agradecer o convite, né, parabenizar pela essa iniciativa, agradecer pelo convite que o Dr. Barreto me fez, a doutora Andréia, e queria, antes de começar a aula, deixar um agradecimento, assim, gratidão pelo serviço dos servidores do Estado, um local que me acolheu de braços abertos, para fazer meu fellow de glaucoma, de córnea, onde eu aprendi a fazer cirurgia de catarata, onde eu fiz muitos amigos, que eu tenho só boas lembranças, uma gratidão eterna. Não vou citar nomes aqui porque ficaria muito tempo, mas foi daí também que eu conheci a minha esposa, que ela fez também oftalmologia no Hospital dos Servidores. Então, só alegria quando eu lembro dos servidores. Alegria e gratidão. Tá? Bom, meu nome é Rafael Boixá, para quem não me conhece. Barreto já falou um pouco ali de mim. Sou chefe de serviço de oftalmologia do Hospital São José do Havaí. Coordeno junto com o Dr. Rodrigo Coelho, que também foi residente aí dos servidores. Tá? O nosso serviço de oftalmologia, ele é o centro de referência em alta complexidade do noroeste do estado. Então, a gente tem um volume considerável de cirurgias. A gente implantou o fellow de catarata lá, acho que há 6 anos, no qual a gente vem melhorando a cada ano, né? E eu também sou colaborador do setor de catarata do IBOL aqui na cidade do Rio de Janeiro. Tá? Então vamos lá. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, desculpa aí os cachorros. Quando a gente começa a falar em fixação de iriana de Lio, tá? A primeira coisa que a gente pensa é como que a gente vai fixar essa Lio, né? Então a gente tem algumas plataformas que a gente utiliza para fazer a fixação. A gente tem a Artisan, né? A família Artisan, que a gente tem tanto a Artisan ou a Artflex. A Artflex ela é mais flexível, vai entrar numa incisão menor, tá? De PMA, PMMA, e essas lios elas vão ficar, como vocês podem observar nessa figura superior, o áptico dela é como se fosse uma garrinha de siri. Isso daí vai fazer a ancoragem dela no tecido iriano. E a gente também fixa ali o dobrável 3 peças, através de sutura. A Artisan a gente não precisa de sutura. Tá? Vou falar um pouquinho mais para frente. Sobre a família Artisan, o que é interessante falar é que essa lio ela pode tanto ser utilizada em pacientes afásicos, né, como para pacientes fásicos, né, altas ametropias, né. No caso da Artisan fáscica, que ela é um pouco maior, a gente vai precisar de uma incisão de 5 a 6 milímetros. A gente tem uma grade aí de -5 até -23 e de +1 até +12, com a toricidade indo de 1 até 7,5, tá? No caso da Artflex, a gente tem essa grade de -2 até -14,5 e a gente tem ela tórica também. Porém, aqui no Brasil não é comercializada a Artflex tórica, tá? E o que a gente vai dar atenção mesmo é para a Artisan afásica, tá? Que ela tem esse grau de +1 até +30. E é implantado por uma incisão de 5,2 milímetros. Bom, como é que a gente faz o cálculo dessa lio, né, da Artisan? Quando é Artisan fáscica, a gente pode fazer o cadastro na plataforma, na calculadora, né, e colocar data de nascimento, refração atual, cerotometria e o ACD. O ACD é importante, essa profundidade de câmara anterior, porque é contraindicado em pacientes com ACD menor que 3, tá? E também é contraindicado em pacientes com íris muito convexos e com densidade endotelial baixa. Então, no caso da fáscica, você usa a calculadora, mas você tem também a comodidade de enviar os dados para o pessoal da ADAPT e eles fazem o cálculo para você e te retornam. Tá? E no caso da Artisan afásica, é simplesmente uma biometria normal. Tá? O que vai mudar é a constante da lio. Se a gente for implantar essa lio
na face anterior, a gente vai utilizar uma constante, e se for na face posterior, a gente vai utilizar outra constante. Tá? Quais são os instrumentos que a gente vai utilizar para colocar essa liga? Tá? Então, eu montei aqui um vídeo. Isso aqui é a imagem da artesã já implantada, tá? A ancoragem na íris de um lado e do outro, tá? E aqui os instrumentos que a gente utiliza para fazer essa ancoragem. Tá? A gente tem uma pinça própria para manipulação. A gente pode utilizar esse needle, tá? E a gente pode utilizar também o vácuo fix, tá? Esse vácuo fix eu vou mostrar para vocês como que ele funciona, que é bem interessante, tá? O vácuo fix, na verdade, ele é muito parecido com uma via de aspiração de uma caneta bimanual, né? A gente vai acoplar esse instrumento na via de aspiração do faco, vai fazer uma setagem de 200 milímetros de mercúrio vácuo, né? E vai fazer a aspiração do tecido iriano. Se a gente observa, esse orifício do vácuo fixo ele é invertido quando comparado da caneta de IA bimanual. Na caneta de IA, esse orifício vai estar voltado em direção ao endotélio, né? No caso do vácuo fixo, não. Esse orifício ele é voltado para a íris, para na hora que a gente apoiar o instrumento na íris, a gente pisa no pedal do faco, a gente aspira um pouco de tecido iriano e com a pinça a gente consegue fazer a ancoragem dessa liga. Aqui tem um vídeo mostrando como seria. Esse vídeo retirei da internet. Tá? Então a gente introduziu o vácuo fixo, pisou no pedal do faco, aspirou o tecido, implantou, tá? Ancorou. Fez de um lado, vai fazer do outro. Tá? Aqui mostrando agora a utilização de outra técnica, usando o needle, né? A gente fez a incisão, tem que fazer essas duas paracenteses, porque cada paracentese vai servir de ajuda na hora de fazer a ancoragem, né? Então a paracentese para esses ápticos e outra paracentese para o outro lado. Então a gente com o instrumento vai fazendo movimentos em formato de onda e vai trazendo um tecido iriano, tá? Ancorado de um lado, faz a mesma movimentação do outro lado e está ancorado. E aí, no final da cirurgia, a gente vai ter essa imagem. Uma coisa importante, tá, que a gente não pode esquecer, é a realização da iridotomia, tá, para evitar o bloqueio. Essa forma aqui é quando a gente vai implantar retropupilar, tá? Então, ali vai por trás da íris, o instrumental vai fazer o apoio, a gente vai fazer uma contrapressão e vai ancorar. O outro instrumento libera toda essa área pupilar para o restante da lírio passar e é feita a ancoragem do outro lado. Bom, sobre o lírio artesã, basicamente era isso que eu tinha para falar e mostrar. É uma plataforma fantástica, a gente acaba utilizando menos devido ao custo, tá? Mas é uma ferramenta de extrema importância na prática do dia a dia, tanto para quem é cirurgião de córnea, né, refrativo, para quem é cirurgião de catarata, tá? Porque é uma ferramenta que nos dá uma possibilidade maior de auxílio para o nosso paciente. Tá? Bom, falando de fixação iriana de lírio 3 peças, tá? Essa é uma técnica que eu acho bem interessante pela disponibilidade que a lírio 3 peças tem, né? É uma lírio muito versátil, a gente pode utilizá-la para colocá-la no sulco, para fazer fixação iriana, para fazer fixação de Yamane, até mesmo fixação de parede escleral com a técnica de Agarwal. Então, assim, é uma lírio muito versátil. Tá? Lembrando que, nesse caso aqui da fixação iriana, tá? Ela começou a ser difundida mesmo em 1976, quando o McCannell utilizou técnicas de sutura de tecido uveal
para fazer a fixação da lio na íris, tá? Depois, Cipers desenvolveu uma laçada deslizante, fazendo menos tração, e em 2003, quando descreveu a utilização dessa mesma técnica, só que com a utilização de lio dobrável, ou seja, com uma incisão bem pequena, né? Sem precisar de sutura. Bom, em relação à fixação eriana, o que a gente tem que entender é que a gente precisa amarrar os ápticos, né, da lio. A gente vai amarrar os ápticos da lio na íris. E eu vou mostrar como é que isso é feito. Tá? Só um segundo. Perdão. Situações, né, de zoom. Mas vamos lá. O que a gente tem que entender de fixação eriana de lio é como essa lio vai ficar presa, né? Eu lembro que eu tinha dificuldade de entender, de visualizar a cirurgia quando eu estava assistindo, por estar no carona, que já não tem uma imagem muito boa, e o prolene já ser aquele 10-0 bem fininho. E aí eu vi o fio passar e depois não entendia muito bem a sutura. Tá? Então eu tentei deixar uma forma bem tranquila para a gente entender o passo a passo. Isso aí facilitar. Tá? Então a primeira coisa é o material que a gente utiliza para fazer a fixação eriana. Né? O ideal é o prolene 10-0 ou 9-0 biagulhado de agulha curva. Tá? Nem sempre a gente vai ter essa agulha curva. Tá? Então, o que a gente pode fazer no caso de ter somente uma agulha reta é com porta-agulha, a gente ir moldando para deixar essa agulha um pouco mais curva e facilitar a nossa manobra. Tá? A gente precisa também dar lio 3 peças. Né? Lembrar que a sutura, o ideal é que ela fique sempre no terço distal dos ápticos. Tá? E é importante, quando você for utilizar essa lio 3 peças, que você veja a especificação dela com o fornecedor, para ver se ela tem essa angulação de 10 graus, tá? Entre o áptico e a zona óptica. Isso é muito importante, porque quando a gente sutura o áptico na íris, o que a gente quer é que somente aquela região fique em contato com a íris. Se toda lio fica em contato com a parte posterior da íris, a chance da gente ter uma complicação aumenta. Tá? A gente vai precisar também do gancho H, né, o Lester, para trazer essa sutura. E da pinça burato, para fazer o implante da lio. Em relação à técnica cirúrgica, sobre a técnica, né, a técnica cirúrgica, a gente vai fazer a viscoproteção e aí vai avaliar. Tá? Tem necessidade de vitrectomia anterior? Se tem necessidade de vitrectomia anterior, é importante que seja feita essa vitrectomia anterior. Tá? Feita a vitrectomia anterior, a gente vai fazer a miose. Tá? A miose vai ser importante. Perdão. A miose vai ser importante porque a gente tem que lembrar que a gente está numa cirurgia onde não há suporte. Né? Não tendo suporte, se a gente coloca essa lio, de qualquer forma, ela vai mergulhar. Tá? Então a gente realiza a miose e com a miose a gente faz uma proteção. Né? Porque o que a gente quer é que a zona óptica da lio fique anteriorizada em relação à íris e os ápticos fiquem posteriorizados. Então, com a pinça burato, você vai introduzir a lio. Né? É importante que, como pode observar, a pinça está segurando o áptico para colocar esse áptico bem próximo, né? Grudado na zona óptica. Porque na hora que a gente introduzir essa lio na câmara anterior, a gente vai entrar com o segundo instrumento, um chopper, um Sinsk, e quando essa lio estiver na região da pupila, a gente vai soltar um áptico e depois soltar o outro áptico, para que na hora que eles se abram, eles já se abram posteriorizado e a zona óptica da lio fique anteriorizada, deixando essa imagem que a gente vê do lado direito aqui, ó. Essa pupila bem ovalada,
mas protegendo a líio de qualquer mergulho, né? Então, feito isso, a gente vai fazer a fixação da líio. Então, a gente vai entrar com uma agulha, essa agulha vai passar. Você pode fazer uma paracentese prévia ou não, né? O ideal é que a gente faça 3 paracenteses. Vou mostrar um esqueminha. A gente vai entrar com essa agulha, vai perfurar a íris. Essa agulha vai passar por trás do áptico, vai sair novamente pela íris e vai transfixar o olho. E aí você pode fazer de duas formas. Ou você faz um lado, sutura e faz essa mesma manobra do outro lado, ou você já pode passar as duas agulhas. E aí, com as duas agulhas passadas, você vai suturar um lado e depois o outro, com a vantagem de ter essa ali mais estável, né? Sem mexer tanto no momento da sutura. Bom, então, pessoal, é o seguinte, é aquilo que eu falei, eu sempre tive dificuldade de entender como que era o passo a passo. Como é que o fio vem para cá, de onde ele vai, para onde ele volta. Eu sempre tive essa dificuldade. Fixação escleral, eu olhava o fio na agulhinha e depois a sutura, como é que é essa sutura, enfim. E aí eu fiz um esqueminha aqui para tentar ajudar, tá? No caso aqui, a gente está falando da técnica de McCannell. Pode ver que a gente tem 3 paracenteses. Uma aqui, a segunda e a terceira, tá? Então aqui, ó, eu tenho a incisão principal, aí aqui eu vou circular. Primeira paracentese, ou o local de entrada da agulha. A outra paracentese é onde a agulha está saindo. E essa terceira paracentese. Uma coisa bacana aqui de falar é que quando a gente faz essa paracentese distal, né, facilita bastante a passagem da agulha, porque a agulha já tiver perfurada aqui, perfurou outra a íris, novamente, chega aqui, ela já chega meio cega, a gente acaba tendo uma dificuldade, mas nada que impossibilite a técnica não, mas com a paracentese fica mais fácil. Tá? Outra dica importante é essa paracentese, essa, vocês conseguem ver a seta do meu mouse aí? Sim, dá para ver. Dá para ver? Então, essa paracentese aqui, é importante que ela seja ampla para facilitar o resgate do fio. Tá? Esse risco preto, tá, é o que a gente quer no final da cirurgia. Tá? Isso aqui já seria o final da cirurgia. Né? Esse risco preto aqui já seria o prolene passado para a gente suturar. Mas como que a gente faz para chegar nessa etapa aqui? Ó? Então, o que a gente faz é o seguinte. A gente vai entrar com a agulhinha com prolene, é o fio azulzinho do prolene, difícil de enxergar. Entra. Nessa região a gente perfura a íris, né? Passa por trás do áptico, sai novamente anteriorizada a íris, sai lá na paracentese. Bom, feito isso a gente passou o fio, né? Tá passado, agora a gente precisa trazer esse fio para cá, para a gente poder suturar. E aí é que vai entrar a utilização do ganchinho H. Tá? Com o ganchinho H, eu vou lá naquele fio distal e trago. Desculpa aí o desenho, mas é mais para a gente entender mesmo. Fiz isso de um lado, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Feito isso, eu vou cortar, suturar e a gente vai ter essa imagem. Tá? Essa imagem para a gente poder fazer a sutura. Tá? Quando a gente faz a sutura, a gente dá uma tracionada e depois a gente vai cortar para devolver somente áptico e a laçada para o interior do olho. Tá? Então, essa é a técnica de McCannell. Tá? Mas a gente tem também a técnica de Cipres, né? Qual que é a diferença? A diferença é que de McCannell a gente fez uma paracentese, duas e três. Na de Cipres a gente não precisa fazer
3, tá? A gente faz uma mais ampla. O prolene vai fazer o mesmo caminho, vai perfurar aqui por trás, vai passar por trás do áptico, vai sair pela íris e vai seguir. E aí, com o ganchinho de Lester, né, o Hzinho, a gente vai trazer esse fio até aqui e vai fazer essa laçada. Faz uma, duas, três, e aí essa laçada ela desliza até o áptico, aí você vai, puxa de novo, aí faz uma para um lado, estica, ele vai correr novamente, aí você vai faz para o outro e a laçada está travada, tá? Essa seria a forma de CIPRES. Bom, eu acho importante mostrar esse esboço aqui, por mais rudimentar que ele seja, porque é importante para a gente entender realmente o que é feito na cirurgia, para na hora que a gente olhar a cirurgia, ficar mais fácil, né? E eu vou mostrar essa cirurgia para vocês daqui a pouco. Aqui, falando das considerações, bom, é uma cirurgia que eu considero que de um grau de dificuldade moderado. Eu não vejo ela como uma cirurgia difícil, tá? Tudo é treino, né? Mas não acho que seja uma cirurgia de um grau de dificuldade elevado. Eu acho que é moderado, tá? Acho que é muito importante a vitrectomia ser bem feita, porque a vitrectomia, se não for bem feita, você vai ter problema com esse paciente. Curto, médio ou longo prazo, mas uma hora vai ter, tá? Uma coisa interessante dessa técnica é o tempo cirúrgico, não é uma cirurgia demorada, tá? E a grande vantagem de utilizar ali o dobrável 3 peças, que a gente consegue manter a mesma incisão que esse paciente foi feito, né? Que ele tem no olho devido à cirurgia de facomulsificação, a gente consegue utilizar essa mesma incisão para fazer essa cirurgia, né? Uma cirurgia mais agressiva e sem precisar ampliar a incisão. Isso aí eu acho muito bacana, tá? Agora, como é uma técnica de fixação iriana, né, a gente precisa de íris. Então, pacientes com aniridia, perda extensa de íris, não vai ter como a gente fazer essa fixação. É muito importante ter muita atenção com a lio naquele momento de colocar a lio no sulco, né? A gente vai apoiar essa lio no sulco, mas ela não tem suporte. Então, sempre vai existir a chance dessa lio mergulhar. E outra coisa bem importante é a manipulação. Tá? A manipulação dessas lios tem que ser de forma bem gentil, porque você pode estar lá fazendo uma cirurgia complexa e por algum motivo, um movimento mais brusco, esse áptico pode soltar da zona óptica. E aí a gente vai ter um problema. Às vezes dá para você pegar o áptico que soltou, empurrar novamente na lio e devolver ele para o local. Mas a funcionalidade que existia de uma determinada pressão desse áptico na zona óptica para manter o áptico naquela posição correta, ela se perde. Então, muitas vezes, quando a gente devolve, né, soltou, colocou o áptico novamente no local, o que acontece muitas vezes é que ele começa a girar, ele fica solto, né? Ele está posicionado, mas ele tem a mobilidade aumentada. Isso aí prejudica. Tá? Então, o ideal é que isso não ocorra jamais. Tá? E o que é importante falar também é a possibilidade de irite crônica, tá? Dispersão pigmentar, glaucoma, edema classistoide, edema de córnea. Agora, isso geralmente está relacionado à técnica de sutura. Suturou muita íris, né? Pegou muito tecido iriano. Essa sutura foi muito forte, então a gente perde toda aquela vantagem da angulação de 10 graus do áptico em relação à zona óptica, a gente perde quando a gente faz uma sutura muito forte. Toda aquela distância que a zona óptica tinha da íris, quando a gente aperta muito a sutura,
a gente acaba levando essa zona óptica em direção à íris, e aí vai ficar tendo toque, 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 aí vai ter irite, dispersão pigmentar, glaucoma. Tá? Outra coisa importante é em relação à descentralização de líio. Tá? É um passo que a gente tem que ter bastante atenção, tá? Porque quando a gente bota líio, o ideal é que a gente faça essa sutura no local natural do áptico da líio, né? Não adianta a gente suturar um áptico a 180 e o outro áptico a 45 e desejar uma líio centrada. Essa líio vai ficar deslocada, não vai ter jeito. Outra coisa em relação à pupila ovalada, quanto mais distante a gente fizer essa sutura, né? Por isso que eu falei, no terço distal do áptico, quanto mais distante a gente fizer da pupila, menor é a chance da gente ter uma pupila ovalada. Quanto mais próximo, maior vai ser a chance dessa pupila ficar ovalada no pós-operatório. Tá? Nem sempre é fácil, tá? Mas o ideal é que seja feito no terço distal da líio. Tá? Então, sobre fixação de líio, tanto artesã quanto fixação de líio dobrável 3 peças, o que eu tinha para falar era isso, tá? Falar que eu adoro essa técnica de fixação de líio iriana, por essa versatilidade que essa líio traz para a gente. Então, eu posso estar fazendo a facoemulsificação e por algum motivo não ter mais suporte e eu lançar a mão dessa técnica e o paciente sair extremamente satisfeito, porque a qualidade visual é muito interessante nessa técnica. E é uma técnica que não exige muito material, né, diferenciado. Que com pouca coisa você consegue fazer a cirurgia. E essa líio dobrável 3 peças é uma líio que a gente geralmente tem acesso a ela, né? Então, pessoal, aqui agora é para mostrar, é que eu falei pra caramba da técnica cirúrgica, mostrar propriamente dito como é, tá? Então, isso aqui é um paciente lá do serviço, encaminhado pelo fellow, que a gente observa que tem uma atrofia de íris, né? E tem uma líio subluxada, que a gente observa bem aqui nessa parte, ó, o áptico da líio passando, tá? E aqui uma opacidade no eixo visual importante. Esse paciente tinha movimentos de mão, tá? A gente observa que a opacidade é bem importante, ó. E aí aqui é a cirurgia, tá? Então, eu dilatei esse paciente, coloquei ele na mesa, olhei, né? Gosto sempre de olhar, dar uma estudada antes de iniciar, ver o que pode ser, o que pode acontecer, o que eu devo fazer para evitar determinadas coisas que eu não desejo. E aí eu inicio fazendo a viscoproteção, fotometria para facilitar a minha visualização. E aí, a mesma incisão que esse paciente tinha da faca prévia, eu fui com um chopperzinho, né, um taco de golfe, facilmente abriu. Com uma micropinça, eu seguro no áptico e trago esse áptico aqui para fora. Bom, já diminui a chance dessa líio mergulhar. Agora eu coloco metil posterior a essa líio para empurrar e evitar que venha algum vítreo, tá? E aí com um pouquinho mais de força eu consigo tirar essa líio. E aí essa mesma líio eu já deixo ela ali guardadinha, tá? Porque eu vou tentar aproveitar essa líio para fazer a fixação. Só que eu preciso entender melhor o que está acontecendo, né? Eu preciso entender o que tem aí, né? Esse paciente não era meu, a lâmpada de fé não dava para avaliar muito bem. Então, o que tem aí? O que me espera, né? Então, eu coloco o retrator, amplio essa pupila, e aí sim eu entro para fazer a vitrectomia anterior. Faço uma vitrectomia bem ampla, tá? Eu acho que isso é fundamental para todo mundo que é cirurgião de segmento anterior, né? Tem que saber fazer uma vitrectomia anterior. Ali eu coloquei a triancinolona para dar uma avaliada. Observei que já dava para fazer o implante da líio, retiro os retratores. E como essa técnica eu já faço ela
já há algum tempo, eu não utilizo mais a pinça burato, tá? Na verdade, nesse caso aqui, vocês vão observar que com a pinça normal, eu utilizo o chopper, faço uma pressão nessa parte central da lio e aí, com a própria pinça eu já consigo dar uma dobrada nela. Ó, dobrei, mas aí não entra. Estou com dificuldade para implantar, mas com o chopper eu dou uma agilizada ali, pronto. Lio dentro do olho. Coloco essa lio, posiciono do jeito que eu quero. Aqui eu cortei, mas já botei um pouquinho de carbacol para essa pupila fechar. E aí a gente vê que a íris está bem na borda, né? Um pouquinho com a sustentação pequena, mas tem uma sustentação aqui. E eu preciso entender onde é que está passando o áptico, né? Que é ali que eu quero fazer minha sutura. Então, o que eu faço? Eu venho com o meu instrumento, com um taquinho de golfe, vou por trás dessa lio e vou dar uma levantada nela. Quando eu levanto, eu já percebo exatamente onde está o áptico. E aí eu começo. Passo a agulha aqui, aí depois ela passou por trás do áptico da lio, saiu pela face anterior da lio e eu transfixei aqui o olho. Essa incisão aqui já está feita. Tá? Então pronto, passou o fio, agora sim eu entro com um ganchinho, com H, e aí eu vou recolher o fio. Ó, fui lá, prendi, estou trazendo o fio, exteriorizei o fio de um lado, vou fazer a mesma coisa do outro. Pronto, cortei e agora eu vou fazer a sutura. Quando eu faço a sutura, eu vou dar uma pequena tracionada e agora eu vou cortar essa sutura. O fio, perdão. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, nesse caso aqui, eu não passei as duas agulhas, eu passei uma, suturei e agora eu vou passar a outra. Passou, estou tirando, vou fazer a mesma coisa com o ganchinho. Vou fazer a sutura, pronto. O lio está presa, está suturada de um lado, suturada do outro. Agora é só empurrar essa lio para a parte posterior. Pronto. Tá? Confiro novamente para ver se tem algum vítreo e a gente tem esse resultado. O paciente que era movimentos de mão, né? A gente consegue no primeiro dia de pós-operatório, com a mesma lio que ele tinha, centrada, consegue dar uma acuidade visual interessante para ele. Tá? Vocês observam que na hora que eu fiz a vitrectomia, eu não fiz, eu deixei um pouquinho ainda aqui, ó, de resto capsular para me ajudar, tá? E aí foi esse o resultado que a gente teve, tá? Bom, se tiver alguma dúvida é só me interromper, tá? Quando eu conversei com o Dr. Barreto, ele falou também que achava interessante mostrar alguns casos, né? Que fossem, às vezes, que a gente olha e acha que deve fazer uma coisa e na hora a gente vê que uma conduta mais simples é resolutiva. Então, esse caso aqui, paciente também encaminhado pelo fellow, né? Meus cabelos brancos, mas que eu adoro, que a gente sempre aprende junto, né? Estou sempre aprendendo com os fellows, isso é muito bacana. Mas aqui é um paciente que a gente vê que o que aconteceu? RCP, né? E colocaram uma lio hidrofílica de peça única, uma lio extremamente flexível no sulco. E aí não tem outra, né? Essa lio deslocou e ela está querendo aqui, ó, dar um duplo mortal carpado e mergulhar direto para o vítreo. A gente vê que aqui, ó, tem até uma travezinha vítrea, tá? E vocês vão observar. Ó, tem uma travezinha vítrea aqui, ó. Indo lá para a incisão. Vê que ali está bem solta.
Eu pedi para esse paciente, ó, vai para casa, faça repouso absoluto e vem amanhã para a gente tentar resolver o seu problema. Pode ser que eu não consiga, pode ser que na hora que eu entre no olho, essa ali eu acabe de mergulhar. Mas faça repouso e vem amanhã. Eu vou tentar te ajudar. Bom, quando eu deito esse paciente, eu observo que ele está até sem bléfaro. Não tem bléfaro nenhum. Eu deito, deixa eu dar uma olhada aqui. Quando eu vejo, olha só a situação ali, está mais decidida, né, do que no dia anterior, que ela quer porque quer mergulhar, quer pular de ponta. Então eu entro, jogo o metil, né? Novamente eu vou utilizar a mesma incisão, não vou ampliar a incisão nenhuma, tá? Com aquela pincinha eu trago. Você vê que a córnea está até esquisita, né? Não está lubrificada, porque a minha atenção toda era aqui, ó. Eu não queria deixar essa liu mergulhar, tá? E aí sim, eu tiro uma alça, retiro a segunda alça, boto sobre a íris, tá? Aí com mais calma eu boto o metil, porque ali eu já tinha garantido, bom, pelo menos essa liu não vai mergulhar. E agora, o que que eu vou fazer? Né? Não vai mergulhar, mas essa liu tá ali, eu preciso tirá-la daí. Aí eu uso uma tesourinha da Odos, tá? Não tem interesse nenhum, ela tem essa serrinha, ela ajuda a não escorregar. Com o chopper do outro lado, eu faço uma força para não deixar essa liu caminhar, né? E entro com a tesoura e corto. Com essa mesma pinça. Eu tiro, não precisa nem cortar a liu inteira, né? Deixar dois pedaços. Corta até a metade. E aí você vai posicionando até que a liu sai. Liu fora do olho, mais uma vez. Eu vou observar o que está acontecendo, entender o que tem aqui, quais são as surpresas, né, que me esperam. Avalio. Agora sim, faço a vitrectomia. E uma cirurgia que parecia, né, ser complexa, que eu achei que fosse necessário fazer uma fixação, depois de uma avaliação, né, de explorar toda a região, percebi que tinha suporte, e aí, novamente, a nossa ali, a amiga do Abrávio Três Peças, fazendo seu papel, muito interessante, nos ajudando. Aqui foi o seguinte, antes eu coloquei triancinolona, e agora eu estou botando um pouquinho de carbacol. Eu vou dando como se fossem pequenos jatinhos de carbacol na íris, tá? Perto da pupila, para essa pupila ir fechando. E aí sim eu complemento com o Litré, depois aspiração de metil e pronto, uma cirurgia com uma incisão pequena, né? Não precisei ampliar e a gente conseguiu resolver um problema que poderia se transformar em uma vitrectomia posterior, né? Então eu gosto muito dessa liu do Abravo Três Peças. Aqui no primeiro dia parecia que não tinha liu, mas aí depois com um zoom maior dá para a gente enxergar o reflexo, a bolha de ar, né? E o paciente extremamente satisfeito. Bom, para finalizar, isso aqui é mais um caso encaminhado pelo fellow, né? Mas aqui é o seguinte, o olho direito o fellow operou, tá? O esquerdo fui eu. Tá? Então a gente percebe que o paciente fez, né, síndrome de contração capsular em ambos os olhos. Esse olho que eu operei, provavelmente eu fiz uma cápsula Rex muito ampla, tá? E aí essa cápsula começou a se enrugar, né, a se contrair. Ali o tiltou e ela foi contraindo e esse paciente chegou com 7 de astigmatismo. Extremamente chateado com a visão, estava ruim, o que tinha acontecido. Do outro olho estou enxergando bem, desse olho eu estava enxergando bem, mas depois piorou, doutor. Enfim, e aí a gente tem essa imagem. A gente observa que ali está bem tiltado, então eu faço novamente a proteção, né, com visco. E aqui agora eu vou com a cânula e vou tentar descolar ali
da cápsula, né? Cápsula anterior, cápsula posterior. E tentar manipular o mínimo possível do saco capsular. Observar aqui agora, dá para ver, ó, o metil entrando. Agora eu estou botando metil na parte posterior da lio, tá? E agora eu inicio a manobra para tentar tirar essa lio sem trazer o saco capsular, né? E o ideal é esse, que a gente não traga, né, o saco capsular. Bom, esse primeiro lado foi muito tranquilo para tirar, já o segundo lado ficou um pouco mais preso. Vou, volto, tento novamente, começa a negociação ali, né? Eu, lio e saco capsular. Vamos negociar, me ajuda que eu te ajudo. E aí, com jeitinho, essa lio sai. Pronto. Saiu, agora é só alegria. É cortar a lio, tirar ela aí e implantar a querida lio dobrável 3 peças. É praticamente bombril, 1001 utilidades. Tá? E a gente implanta da mesma forma. Perdão. O que eu queria mostrar é o implante da lio, o suco. Eu vou com o chopper, puxo, dou até uma estilingada bem próxima da íris, soltei. Aí depois eu só giro. Giro, vou girando e a alça vai chegando pro local dela. Pronto, tá? Esse é o resultado do pós-operatório, o paciente muito feliz. Então, pessoal, o que eu tinha para falar era isso, que a gente ainda tem muita coisa para assistir hoje aí, mas isso aí foi minha pequena, singela contribuição e dizer que às vezes a gente olha e parece que a gente vai precisar fazer muita coisa no olho e a gente acaba se surpreendendo e conseguindo fazer menos manobras, né? Menos procedimentos, mas o contrário também é verdadeiro. Às vezes a gente entra achando que vai fazer pouca coisa e descobre que tem muita coisa para fazer. E o que eu sugiro é que todo mundo desenvolva suas habilidades. A gente sempre vai ter uma técnica de fixação que a gente gosta mais, mas é importante a gente saber várias técnicas porque isso te dá noção de espaço, habilidade manual, habilidade para você sair de determinadas situações complexas, né? Transformar uma complicação em uma intercorrência e seguir o procedimento. E é isso. Estou aí. Então, André, você vai querer que a gente faça a discussão agora, já, ou já quer que eu comece a aula na minha parte já logo? Eu acho que a gente tem algumas perguntas, a gente pode fazer agora e depois a gente Perfeito. continua com a sua, pode ser? Então, posso aproveitar rapidinho? Aproveitar rapidinho e falar com o Rafael? Rafael, esse último caso aí, você não pensou em fazer em YAG laser na paciente? Porque é o seguinte... Antes da cirurgia? Antes da cirurgia, fazer YAG na cápsula anterior. Romper aquela aderência. Às vezes, quando você rompe a aderência, a lente volta pro lugar. Ela abre o saco novamente e volta pro lugar. Entendeu? Você não chegou a pensar em fazer isso não, né? Não. Porque existe uma complicação já relatada também, que você até tem que ficar em observação com essa paciente, que como você só tirou a lente do saco e você não fez nenhuma relaxante no saco, esse saco, a fimose, ela continua acontecendo. E ele puxa o saco, desinsere toda a zona e a lente cai com o saco tudo. Então, assim, vale a pena, de repente, Essa paciente acompanhar a gente tem avaliado ela a cada 4 meses, pedir para os fellows acompanharem, e eu pensei realmente em fazer já essa relaxante de embarque. É o que geralmente quando eu faço assim, às vezes... Relaxante na cápsula. Às vezes que faz assim, durante a cirurgia, mesmo que você troque a lente, você entra com a tesourinha, dá um pique aqui, só 2 piques. Só aqui, 90 graus um do outro. Se ele for contrair, não tem como contrair. Aí o saco vai ficar parado ali, porque a contração acontece, mas não traciona a lente. Não traciona. Pode ir, Andréia. Interessante. Ele perguntou também se a incisão para artesã deve ser sempre corneana. As pessoas fazem ela mais escleral para induzir menos astigmatismo. Faz um sulco escleral
e depois penetra. Naquele vídeo mesmo ali, dá para ver que o colega fez um ligeiro corte antes de fazer a incisão com bisturi de diamante. É certo. E o modelo que você usa anteriormente ou posteriormente à pupila é o mesmo? É o mesmo. É o mesmo. Vai mudar só a dioptria da Lio. Certo. Ele perguntou aqui também exemplos de Lio de 3 peças com a angulação que você mostrou no vídeo. Tem a Sensar, né? Que eu trabalho, né? Eu tenho experiência com as Lios da Alco, MA60, Type 7. E a Sensar também, 3 peças, se eu não me engano, tem 10 graus de angulação. Eu sei que a Alcon tem uma que é sob encomenda, que a angulação não tem 10 graus, tem 5. É isso então, Rafael. Muito obrigada. Mas assim, mesmo que a Lio tenha 10 graus, 15 graus, se você suturar ela pegando muito tecido iriano e fizer uma sutura muito forte, essa angulação vai, vai deixar de ter o benefício, porque você vai estar grudando essa zona óptica na íris, né? Mas E lembrar importante que botar sempre com angulado. E lembrar que se você apertar muito forte o ponto, você destrói o tecido iriano e ela não, ela faz um buraco. Então você tem que fazer um ajuste leve. Você faz um aperto, ajuste leve. Atrofia iriana ali local. Isso. Perfeito. Foram essas perguntas, Rafael. Muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos dar sequência, então, com o Dr. Rodrigo Barreto. Show. Rafael, desconecta a sua aula aí que eu vou compartilhar a minha aqui. Interromper compartilhamento, não é isso? Isso. Estão vendo aí? Tô. Então, pronto, vamos lá. Vou falar agora um pouquinho sobre os implantes secundários. O Rafael fez uma boa apanhada, até a parte histórica também, deu alguns detalhes legais. Eu vou fazer um pouquinho mais a parte prática, tentar dar uns pequenos toques visualzinhos para vocês em relação às técnicas cirúrgicas, para facilitar um pouquinho nessa iniciativa de vocês de dominar alguma técnica, né? Vale lembrar que, como o Rafael comentou, a gente realmente tem que ter um arsenal de técnicas um pouquinho mais do que uma só. Eu acho que ter uma só, você fica um pouco limitado. Às vezes por alguma complicação, às vezes por material no local que você está operando. Então isso pode dificultar um pouquinho você. Então, assim, no implante secundário, o que a gente tem que fazer? Avaliar a situação daquele momento. Como o Rafael disse que às vezes a gente vai preparado para uma cirurgia totalmente complexa na nossa cabeça e na hora que a gente olha ali dentro está totalmente simples. É só botar uma lente no sulco e acabou, né? Identificar todas as estruturas oculares é muito importante a gente identificar se tem resto capsular, né? O resto capsular, independente da técnica que você faça, ele pode te ajudar muito dando um suporte para você, dando uma segurança para essa lente não mergulhar. Tipo de bloqueio é essencial. Às vezes já aconteceu comigo lá nos servidores, a gente olhar o paciente e falar, é só botar uma lente no sulco. E às vezes não é só o sulco, às vezes a lente não fica estável, ela cai. Então a gente tem que avaliar muito bem esse bloqueio, porque às vezes a cirurgia que a gente acha que vai ser de 5, 6 minutos, ela se torna uma cirurgia de 20, 30 minutos. E isso aí para o paciente, às vezes naquela situação, que já está numa ansiedade grande, porque ele já fez a primeira cirurgia, deu complicação, e ele está ansioso para enxergar. Então, às vezes um bloqueio mal escolhido pode te trazer complicações na sua técnica cirúrgica, no seu desconforto e para o paciente também. Importantíssimo a gente ter essa familiaridade com a técnica que a gente está empregando naquele momento. Então, a gente tem que saber o que a gente está fazendo, a gente tem que estudar a técnica que a gente faz. E é óbvio, nenhuma técnica é perfeita, né? Quando a gente tem várias técnicas para uma coisa, é que significa que nenhuma delas é boa, ou cada uma delas tem uma particularidade que é boa para tal coisa ou outra coisa. Então a gente tem que observar que a técnica que a gente está usando, ela tem que ser bem estudada e bem empregada. E como é que você consegue fazer uma técnica boa? Repetindo. Só que infelizmente, ou felizmente, graças a Deus, a maior parte das cirurgias nossas tem sucesso, né? Então,
acaba fazendo mais essas técnicas quem faz um serviço geralmente de fellow. O fellow, geralmente, ele vai começar a pegar os casos complicados. Hoje em dia não, porque hoje em dia o fellow está aprendendo também a operar, né? Hoje em dia mudou um pouquinho. Antigamente, nosso fellow a gente entrava para ajudar as complicações. Hoje em dia, ele acaba entrando nessa parte da familiaridade técnica no finalzinho do fellow dele. Mas, assim, eu acho que quem vai pegar bastante isso para aprender mais é o fellow. E, assim, a ansiedade nossa de aprender várias técnicas, às vezes faz com que a gente não aprenda nenhuma. Então, assim, fixa numa, vá nela, que de repente você se desenvolve bem. E saber o que você está usando, material. Saber qual lente que você tem que usar, qual lente que pode, qual lente que não pode. Eu já vou falar para vocês, eu já fiz fixação de lente com todos os tipos de lentes possíveis, menos aquela quadrada de prato. Ela lá ainda não consegui fazer ainda. Mas com quase todas dá para a gente fazer a fixação. Então, vamos lá. Primeira coisa, ó, esse aqui é o paciente que foi operado, ele tinha acho que uma semana de cirurgia, um paciente com uma cirurgia com o olho com bastante resto cortical, então a gente vai entrar nessa cirurgia para olhar o que a gente pode fazer, né? Então, a cisão, como o Rafael disse, às vezes com cisão recente, a gente consegue rapidamente, só com uma pequena pressão, com um viscoelástico ou com uma cana ou um shopper, a gente consegue abrir essa incisão. Importante nesses casos é identificar vítreo e fazer a limpeza melhor possível. Então, uma pequena limpeza desse vítreo, fazer um toalete dessa região toda. Então, vamos tirando todo o vítreo realmente para você evitar que o vítreo atrapalhe. Na hora que você bota a lente, às vezes acha que a lente está mergulhando, mas não é mergulhando, é o vítreo que está empurrando essa lente para um lado. Então, vale a pena a gente fazer a vitrectomia. Importantíssimo, R3 e o fellow começar a se familiarizar com o vidriófago, começar a ter essa vivência do vitreófago, que ele, mesmo que você não faça nesse momento um implante secundário na cirurgia inicial, você tem essa vivência para conseguir fazer uma boa toalete da câmara anterior. Aqui eu botei viscoelástico e comecei a aspirar um pouquinho a seco aquelas massinhas que estavam ali. Massinha retirada, agora a hora de implantar a lente. A gente vai romper as suturas. Geralmente, como é uma cirurgia recente, né? Cirurgia menos de uma semana, 10 dias no máximo. Então, a gente tira facilmente todos esses pontinhos. Não precisa tirar todos, você tira o espaço que dá para entrar a lente. Aqui, no caso, lá no hospital, nessa época, a gente não tinha lente de 3 peças, então a gente vai estar com lente de peça única. O que eu queria que vocês observassem agora, que acho que é mais importante de qualquer técnica, vou até parar aqui o vídeo para vocês. Melhor que qualquer técnica de fixação é esse detalhe que vocês vão olhar agora. O que eu quero colocar para vocês. Às vezes a gente fica muito na ansiedade de o paciente sair no mesmo dia com a lente. Porque você vai fazer a cirurgia, o paciente está na ansiedade, você fica na ansiedade e você acha que botar a lente naquele momento é a melhor coisa do mundo. Mas naquele momento tem 2 fatores. O estresse seu, às vezes, está no limite máximo e você não está conseguindo identificar as estruturas do olho. E a segunda coisa que acontece é que as estruturas do olho, por um edema de córnea, uma manipulação, não estão tão visíveis. Então, às vezes, a minha recomendação: evita botar lente. Espera um pouquinho, 1 ou 2 dias, 3 dias, uma semana, aquela cápsula começa a apresentar opacidade na cápsula e ela é mais identificada. E o que eu parei esse vídeo para vocês verem? Observe essa alça que está entrando aqui. O que eu faço com ela? Eu vou entrar aqui embaixo da íris, eu vou levantar a íris. Observa isso. Eu acho que isso é a parte mais importante que vocês vão observar agora nessa aula. Ó, eu estou entrando com a alça, ó, eu vou dar uma tiltada nela, levantei, ó, viu? Eu levantei a íris para a câmera anterior. Por quê? Aí eu tenho certeza que ela entrou a lente alça no sulco. Se eu deixar ela para baixo, ela vai para por debaixo daquela resto de cápsula que tem ali. Nesse momento que eu faço, eu jogo a zona óptica para dentro da íris. Por quê? Quando a íris captura a zona óptica, quando eu rodar essa alça, a alça automaticamente, como ela vai seguir um círculo, ela vai cair dentro do sulco. É mais fácil fazer isso. Ó. Eu vou empurrando, 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 está dentro do sulco. Tenho certeza que está dentro do sulco. Então, eu quero que você, assim, independente se você aprenda a fazer fixação, qualquer tipo de fixação, essa parte aqui é mais importante. Ó, estou dando uns toquezinhos aqui, ó, para mostrar que a gente pode até pular em cima dessa lente, passar com o shopper em volta para ver que não tem vidro, não tem nada, que a gente pode ter segurança que essa lente está bem fixa nesse lugar. Ó. Pressurizei bem o olho. Geralmente, quando a gente pressuriza o olho, a gente tem medo que ela mergulhe, né? Ela desça, porque a pressão em cima está alta, então ela pode afundar. Então, eu pressurizei e você vê que ela está estável, bem estável. Aí é fechar o olho e acabar a cirurgia. Então, assim, a minha dica nesse caso é jogar essa alça para cima. Tá? Aí no final a gente faz a vitrectomia, ver se tem alguma coisa. Aí no caso não tinha nada, estou mais usando o vitreófago para fazer a IA, né?
mas você vê que mesmo com a pressão alta, intensa, a íris saindo tudo, a gente não tem um desequilíbrio dessa lente. A lente não faz nenhum tilt, né? Ó, novamente pressurizando e acabou a cirurgia. Vou passar porque agora é só ponto, só não tem tanto interesse a gente finalizar com isso. Agora aqui, o implante no sulco, né? O implante no sulco, a gente geralmente vai fazer quando a gente já tem aqui nesse caso aqui, desculpa, nesse caso aqui é uma lente de 3 peças, né? Então ela é um pouquinho diferente, mas nada demais assim. Então uma paracentese, abre um pouquinho, porque esse bisturi, se eu não me engano, é 2.2, e essas lentes 3 peças, cartucho B, elas entram geralmente com uma incisão de 3 milímetros, 2.8 a 3, né? Então, colocação de viscoelástico, esse viscoelástico vai tamponar aquele vitro para a parte posterior. Nesse momento, o que a gente vai fazer agora? Vamos tentar identificar as estruturas oculares. Eu observo aqui, onde eu vou passar o mouse aqui, ó, o dedinho aqui, que aqui tem resto capsular, tá? Então, eu tenho que ver se aqui tem, ó. Aqui tem, chegando até aqui embaixo tem. Então, eu tenho daqui, vindo daqui até aqui, praticamente 360 graus, tá? Talvez aqui uns 10 a 15 graus aqui, sem suporte capsular visível. Não significa que não tenha, possivelmente deva ter. Aí, entrar com a lente. A entrada da lente de 3 peças, eu faço de 2 metros. Aqui, nesse caso, eu vou fazer colocando a alça na câmera anterior, mas às vezes, geralmente, eu coloco aqui, eu fiz para mostrar para o residente como que era. Mas geralmente eu boto já essa alça aqui, ó, direto aqui nesse sulco. Entra direto no sulco, vai direto ali dentro. Então, mas aqui eu coloquei só para mostrar como que a gente pode colocar na insegurança. Então, na insegurança, a gente bota a alça em cima da íris, que a gente tem certeza que a íris ela vai deprimir, mas ela não vai afundar. Então, aí é só a gente capturar aquela alça. A gente vai pegar qualquer tipo de gancho que a gente consiga pegar. Aqui eu estou usando o gancho que eu uso para fazer faco. Eu vou lá, pego esse gancho, eu puxo e jogo, ó, bem rente à íris, tá vendo? Jogando até um pouquinho para cima. Pronto, tá lá dentro. Você vê que eu deprimo um pouquinho a lente, ó, e ela não acontece nada, ela tá firme. Aí agora é só pegar a segunda alça e jogar para dentro do sulco novamente. Vamos pegar agora, eu geralmente gosto de botar com a McPherson, mas às vezes acontece dela não entrar direto lá dentro. Você vê que o grande erro meu aqui não foi ter jogado a zona óptica para debaixo da íris. Você vai empurrando, ela não vai entrando. Aí no caso a gente vai com gancho mesmo, faz o que nem o Rafael mostrou, dá uma rodada nessa. Aí eu acho que vou tentar de novo com a McPherson. Só que acaba que eu acho que ela não entra, deixa eu ver. Não, até que ela entrou, ó. Tá direitinho, foi lá dentro. Você vê que a íris está se soltando, ela se soltou inteira e abraçou a lente, tá? Aí eu tenho certeza que essa lente está na posição. Eu observe aqui, onde eu botei, onde eu deixei... Ah, não, na verdade não foi, ó, foi na câmera anterior. Rodando, agora ela entrou, tá? Aí você tem certeza que ela está dentro do saco, dentro do sulco ali dentro, bem estável. Então, também agora é só fazer a limpeza dessas massinhas aí e acabar a cirurgia. Desse metil viscoelástico. Agora vou passar para uma fixação escleral. A fixação escleral, a gente tem algumas técnicas escritas, né? A clássica é você fazer um retalho, faz um rebate à conjuntiva, faz o retalho escleral e faz a fixação com fio Prolene 10 zeros ou com 9 zeros. Aqui eu estou mostrando a técnica que eu gosto de usar mais, que é o pocket de Hoffman. Esse pocketzinho, ele é bom que você não mexe na conjuntiva. Então vocês vão observar que a cirurgia começa com sulco, são 2 sulcos bem no limbo, tá? Perpendiculares ao limbo, tá? Como se fosse aquele sulquinho da incisão que a gente faz em 3 planos. Aí assim, o ideal é a gente entrar aqui com crescente. Como eu não tenho crescente ali no hospital, então eu entrei com uma lâmina, o bisturi 2.2 e fui em direção à esclera. Entrou ali, faço uma pequena lateralização para abrir um túnel. Então, abriu o túnel dos 2 lados, viscoelástico, aí vai entrar do outro lado agora. Acho que do outro lado não foi feito ainda. Seguro ali e entro. É que assim, o vídeo, quando a gente bota às vezes com o celular para gravar, ele pega às vezes a imagem da nossa mão, né? Então, às vezes a gente não vê. Mas aqui dá para ver direitinho, ó. Eu entrei praticamente quase todo. Tem aqui, você imagina que fizesse um triângulo aqui, um trapézio aqui, que é a imagem
do bisturi aqui dentro. Então eu fiz toda essa região aqui, fiz um túnel. Beleza, fiz o túnel, o que eu vou fazer agora? Vou passar os fios, né? O que eu costumo fazer? Você observa que eu botei o chopper ali dentro. Por que eu botei o chopper ali dentro? Algumas vezes eu já fiz essa técnica aí e eu botei às vezes muito posterior a agulha entrando. Então muito posterior eu não consegui puxar o fio, né? Então eu boto o chopper, como o túnel tá naquela região, eu boto o chopper ali dentro para ele me abrir o espaço e eu consegui até segurar o olho e entrar com a agulha. Aí eu vou usar uma agulha de insulina para ser o guia. Vou tirar essa agulha de dentro do olho. Tiro a agulha. Essa agulha que eu tirei agora, eu vou passar por dentro do orifício da lente. Essa aqui, no caso, a gente pode fazer isso com a lente de 3 peças também, mas na época no hospital a gente não tinha lente de 3 peças, a gente tinha a lente de fixação escleral mesmo. Aí passar a agulha. A agulha eu geralmente não passo com chopperzinhos indicando onde tem que entrar, porque eu já estou com o fio do lado, eu sei onde está o fio. Então eu entro direto onde está aquele fio ali. Já foi a primeira passada. Passei a agulha, pronto. Esse lado está resolvido. Eu vou agora jogar a agulha que saiu, que está aqui fora, para dentro da agulha de insulina. Eu entro dentro dela, introduzo a agulha lá e exteriorizo essa agulha. Essa agulha é uma agulhinha curva, é um pouquinho mais fácil de passar também. Então, facilita um pouquinho. Pronto, tirei a agulha. Beleza, aí se vocês observarem, eu tenho um fio passado por dentro do orifício da alça e 2 fios do lado de fora da conjuntiva, tá? Então, essa parte desse lado já foi feita. Agora vamos fazer do outro lado. É a mesma sequência. Eu vou entrar com um ganchinho ali dentro para me mostrar o suporte que eu tenho ali, o tamanho do meu túnel que eu fiz. Ó, tá ali dentro. Por indentação de baixo inferior para cima, eu sei onde está terminando o meu gancho, entro com a agulha. Mesma coisa, vou com a agulha de insulina lá, capturo pelo lumen dela a agulha que está entrando, exteriorizo essa agulha e vou passar pelo outro orifício. Aqui eu tentei passar direto, só que o que aconteceu? O fio, acho que ele deu uma enrolada. Eu não sei o que eu fiz aqui, eu nem sei qual o motivo que eu fiz isso. Eu estou tirando de novo o fio, tá vendo? Eu estou despassando. Eu acho que eu passei pelo mesmo orifício que era do outro lado. Tá? Aí eu puxei a lente, ó, você vê que eu puxo a lente e eu rodo ela pro outro lado. Agora eu vou entrar no lugar certo. A gente tem que ter sempre cuidado para a gente não ter esse embaraço dos fios. Isso é uma das coisas mais chatas que acontece. Às vezes está tudo perfeito, passou tudo rapidinho, tudo bem feito, mas na hora de botar a lente dentro do olho, a lente passa por cima da zona ótica, o fio passa por cima da zona ótica, fica tudo preso e ela não fica centradinha. Então aí passando pelo orifício, e agora a gente vai voltar com a agulha de insulina pelo olho. Então eu vou entrar com a agulha de insulina. O importante é isso que, ó, eu falar, como a gente vai perdendo câmera, é sempre bom a gente botar sempre viscoelástico para o olho ficar túrgido, cheinho, porque facilita você a introdução dessa agulha, tá? Senão você vai introduzir, a esclera vai lá embaixo, tá? Então, botando o viscoelástico, sempre repondo o viscoelástico para te ajudar. Aí entrando com a agulha, ela vai sair igual o outro lado foi feito. Eu deixei essa parte bem lenta, bem passo a passo, que eu acho que é a maior dificuldade que todo mundo tem às vezes. De falar, pô, como que faz? Como que passa o fio? Como que amarra? Então, aí agora o que tem que fazer? Agora a gente tem que abrir a incisão. Essa lente é uma lente de 7 milímetros, então ela não entra com uma incisão de 2,2. Ela tem que abrir praticamente aí uns 7 milímetros para você conseguir entrar com ela. Então eu jogo o fiozinho tudo para um lado só, para evitar que a tesoura ou o bisturi corte esse fio e vamos abrindo, ó. Abrir a córnea e agora vamos colocar a lente. Lembrar que para botar a primeira alça, lembrar que a alça vai correr naquele sentido horário, né? Então você tem que desviar, está invertida, tem que desverter. Introduzir primeiro a alça que está do seu lado, que vai correr para o sentido horário. Então você vai puxar ela para ela rodar. Então se você botar a outra alça primeiro, complica para você. Introduzir o baixo da íris. Ó, mesma coisa, eu tenho costume sempre de dar esse tiltzinho para jogar para cima, para tentar jogar essa alça, mesmo fixando, tentar botar ela o máximo possível no sulco, tá? Isso facilita bastante
e estabiliza bem a lente. Aí agora praticamente acabou a cirurgia. Eu vou puxar os fios um de cada lado para centralizar a lente. Ó. Centralizou, está bem centralizada. E agora eu tenho também esse costume de fazer isso. Depois que eu estou quase centralizado já a lente, eu entro por debaixo dela, eu tento jogar ela para cima, para tentar deixar ela bem no sulco ali mesmo, para não deixar ela postando em corpo ciliar, nada lá embaixo. Ó, entro com o ganchinho, exteriorizo os 2 fios. Exteriorizei os fios, puxo eles para fora. A parte que está na conjuntiva externa, eu vou cortar e vou ter 2 fios do lado de fora. Ó, cortei a parte externa. Pode deixar uma margem de segurança aí para você não ter problema de, sem querer, acontecer alguma coisa, de errar. Acho que essa tesoura não estava boa, né? Às vezes acontece lá no serviço, de material às vezes não é meu, ou o meu também às vezes não tá bom. Então, 4 fiozinhos. Aí, ó, esterilizando ele totalmente para fora. E a gente tem 2 fiozinhos. Esses 2 fiozinhos, um nó simples, tá? Nó dá. Mesma coisa do outro lado, ó. Puxa. Vai cortar aqui na conjuntiva para puxar o resto que tá. Porque se eu puxar todo ele, o fio é grande e tem agulha ainda por cima. Então tem que cortar ele com certeza ali. Novamente a tesoura não funcionou. Então vamos com bisturi com a lâminazinha. Desculpa, eu não editei muito esse vídeo aí, devia ter editado um pouquinho mais aí pra tirar essas partes pra dar uma acelerada. Mas é bom que vocês vejam as intercorrências que acontecem aí no dia a dia do serviço público. Então aí, ó, puxei os fios, agora vamos rodar. Você vê que a lente está bem estávelzinha onde deveria estar, né? Eu vou rodar só esse fio, acho que outro fio só, e não vou prosseguir até o final da cirurgia, porque eu acho que a gente vai perder tempo de mostrar fechando córnea e não tem necessidade. Então, aqui fechando, ó, você vai lá e você vê que o fio ele vai ser rodado, ele vai lá para dentro da esclera. Então, assim, a cirurgia termina com um aspecto lindo. Você vê que um aspecto parece de uma extra capsular ou até de uma faco mesmo, um pequeno cortezinho no limbo. Limpei, pego o fiozinho e vamos cortar. Olha lá, um piquezinho ali dentro, puxa um pouquinho ele para ele vir um pouquinho para fora ali, você cortar ele ficar bem embutido. Acho que tem mais um pedacinho de fio ali. Do outro lado. Três voltinhas, puxa. Ele vai lá para dentro. Mais uma vezinha, vai dar mais uma volta. De novo. Importante também a gente lembrar que a gente não pode fazer esse ponto muito apertado, né? As incisões nessas regiões que a gente faz, que é as 3 e as 9, geralmente tem lembrado das artérias ciliares, né? Se a gente faz um aperto muito intenso ali dentro, a gente pode fazer uma sinulocular isquêmica. Então, a gente faz uma sutura ali, mas não tão apertada, né? E cortou. Não vou continuar agora não, acho que não tem tanta necessidade de a gente prosseguir toda essa parte aí de fechamento. Vou só botar aqui no finalzinho aqui para vocês verem só o aspecto final. O viscoelástico, tirou o viscoelástico, pronto, cortou, acabou a cirurgia. Eu gosto geralmente de botar uma bolinha de ar para a gente pedir. E agora, a grande vedete da noite, talvez, aí, que todo mundo quer aprender, todo mundo acha legal, é a técnica de Amani. Eu peço desculpa que eu tentei inverter essa imagem, só que quando eu inverti ficou muito ruim o vídeo, então eu deixei ela lateralizada, tá? Mas é até bom que dá para vocês verem a agulha, né? Esse aqui era uma criança de 10 anos de idade, com uma síndrome de ectopia lentis, uma síndrome de Marfan. Ele apresentava o cristalino bem subluxado superiormente. E o que a gente resolveu fazer? Geralmente esses Marfans, às vezes, eles têm, quando é muito acentuado assim, uma microesferospacia. Então, a gente, para fixar esse saco, às vezes dá muito trabalho. Então, eu resolvi, foi a primeira criança que eu fiz a técnica de Amani, né?
Isso tem pouco tempo, foi um pouquinho antes de a gente terminar agora, de entrar na pandemia agora. Então, é um vídeo bem recente. Então, vou falar rapidamente o que a Yamane preconiza, né? O Yamane fala para a gente fazer uma incisão a 2 milímetros do limbo com um túnel de 2 milímetros, né? Então, aqui o que eu fiz? Em vez de eu tirar inicialmente, vou colocando no vídeo que eu vou falando. Em vez de eu tirar inicialmente o cristalino, primeiro, eu resolvi já passar a primeira agulha. Então, você vê que eu passo a primeira agulha desse lado de cá, eu pego a outra agulha, vou passando a parte do outro lado. Então, vou deixar as agulhas passadas. Qual é a desvantagem nesse caso aqui? Vocês veem aqui na ponta da agulha aqui saindo um buracoso, né? Então, a desvantagem é essa, que você despressuriza o olho. Você vê que na paracentese fica um olho mais hipotônico. Mas aí bota o viscoelástico, entra com a agulhinha, vou fazer uma pequena abertura dessa cápsula, tá? Abriu a cápsula. Geralmente o que a gente pode fazer? Botar gancho, fazer cápsula rex, puxar o saco para a posição, mas isso ia dar, acho, muito trabalho. Ela está bem subluxada, então eu resolvi entrar com o vitriófago e já começar a comer esse cristalino totalmente, não, sem me preocupar de manter cápsula, manter zona, não manter nada. Vou fazendo a vitrectomia dele, a vitrectomia aspirativa dele aí, e vou chupando todo o saco dele, todo cristalino. É um cristalino totalmente mole, transparente, não tem dificuldade nenhuma em aspirar esse conteúdo. Poderia fazer também bimanual, fazer uma incisão aqui, onde está essa primeira agulha mais próxima aqui do vídeo, e aspirar também. Aí depende da técnica do cirurgião. No caso ali, essa cirurgia estava saindo às quase 7 horas da noite, do último tirão de catarata infantil que a gente estava fazendo no dia. Então, assim, a gente já estava estressado, acho que foram 8 ou 9 cataratas de criança nesse dia. Então, eu resolvi logo entrar com um faco para não fazer tanta ciência ali na hora e tentar tirar o máximo possível. Aí você vai fazer a vitrectomia, as agulhas já estão passadas, você vê que eu não introduzi a agulha totalmente. Por quê? Para a agulha ficar presa ali, não entrar totalmente no olho, para evitar que fique roçando lá embaixo, porque eu ia fazer faco, né? Eu ia fazer a vitrectomia dela ainda. Então, colocação de viscoelástico. Aí uma coisa que eu gosto de fazer muito na primeira alça, vocês vão observar aqui. A primeira alça, eu vou introduzir na primeira alça, eu rodo, ó, eu introduzi a alça normalmente como eu introduzi, eu rodo ela quase ao contrário, 180 graus. A alcinha já saiu. Eu já boto a primeira alcinha direto dentro da agulha. Vai dentro do lume, ó. Vou puxar o lume lá dentro, já apresento o lume da agulha de insulina para dentro da alcinha. Aí, nesse caso, eu preciso de um auxiliar. Aí, no caso que está me auxiliando aqui era a Carol, que terminou o fellow ano passado. Eu falo, Carol, rosqueia aí a lente, o injetor. Ela vai rosqueando. Se você tiver um injetor de êmbolo, facilita. Mas como esse aqui é o Monarch de rosca, ela vai rosqueando e a alça vai entrando dentro do lumen. Perfeito. Botei, rosqueei, eu deixo ela ali dentro, presa ali dentro, e deixo a outra alça. A segunda alça a gente vai precisar de pegar uma pinça e vai ter que introduzir dentro do lumen do outro lado. Essa é a parte mais difícil que eu acho da técnica de Yamane. Por quê? A gente deforma um pouquinho a córnea. Essa deformação da córnea, você perde um pouquinho de visibilidade. Nem sempre a gente consegue colocar essa alça de primeira. Às vezes a gente faz 2, 3 vezes para conseguir isso, tá? Então, mas é questão de prática. Com a prática, você vai conseguir botar de primeira ou de segunda vez, já coloca e pronto. Uma dica legal para vocês aqui é evitar forçar a colocação do lumen, da alça dentro do lumen. Por quê? Quando você força, você deforma. Essa alça tem memória. Quando você deforma, ela às vezes, quando você puxa ela para fora, a lente ela fica levemente tiltada por causa de uma deformidade que você causou na alça. Então aqui a gente colocou a alcinha dentro do lumen. Vamos agora começar a exteriorizar, tá? Eu geralmente não esterilizo as duas ao mesmo tempo, eu esterilizo uma por vez, tá? Aí a primeira alça eu vou começando a puxar, só que aí acontece um pequeno problema. O material não estava tão legal. Então, é o que eu falei para vocês, isso era 7 horas da noite quase, de uma sexta-feira, eu acho, uma quinta-feira, não lembro quando foi, ó. Quando eu fui puxar a alcinha, a Macfesto, que era para pegar a alça azul, ali o de Prolene, ela não pega, ela escorrega, ela tava com a pega ruim, escorregou totalmente. Então, assim, eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? Tem que passar de novo esse fio. Aí eu pensei, eu vou entrar com um shopper ali dentro, eu vou abraçar a zona ótica
e eu vou jogá-la um pouquinho para cima. Eu fiz uma pequena aberturinha lá em cima ali, ó. Você vê que eu vou entrar com a pincinha ali. Ó, eu consegui empurrar ela de volta para dentro do túnel, porque ela não tinha caído totalmente, ela estava dentro da esclera. E como esse é um grande problema. Aqui no Brasil, o Yamane ele relatou essa técnica utilizando uma agulha de 30 gauges com a parede fina. Então a agulha entra bem justinha. É um buraco pequeno, então a alça fica bem justa. Então ela não corre tão rápido quanto essa aí. Essa aqui é uma lente de 26 gauges que a gente tem no hospital. Então acaba dificultando um pouquinho nessas horas. Ela pode correr mais rápido do que o normal. Mas aí eu consegui capturar essa alcinha. A gente exterioriza um pouquinho mais ela e vamos cauterizar. Importante, muito importante, esses cauteres de pilha e tudo, às vezes que a gente tem, ele não dá uma cauterização rápida, né? Então tem que ser esses cauteres incandescentes. Se encontra muito barato esses cauteres no AliExpress. Então você entra no AliExpress ali, bota cautério, vai procurando ali dentro, cautério oftalmológico ou de dentista, e você encontra esses cauteres aí por 250, 300 reais. Não é tão caro, ele tem uma durabilidade boa, você não tem como trocar a pilha dele, ele é recarregável, mas depois de um certo tempo acabou, mas você dá para usar durante muito tempo. E a carga dele dura bastante tempo. Aqui não está ficando muito incandescente, acho que ela é por causa da iluminação, mas vocês veem que ela rapidamente vai fazendo o flangezinho ali para ficar preso ali dentro. Botou, você vai dar uma cutucadinha ali para você embutir essa... Ó, eu empurro um pouquinho para dentro para embutir esse flangezinho dentro da esclera. Aí acabou a cirurgia. Vocês observam que é uma cirurgia que, assim, eu acho que quem tem uma habilidade de fazer, como o Rafael tem de fazer, a Iriana, quem faz gema escleral, eu acho que a curva de aprendizado demora um pouquinho, como eu falei, por causa do segundo áptico de você fixar. Mas é ter paciência. É que eu sempre comento, cirurgias complicadas não tem que ter pressa. Então, assim, vai devagarzinho, vai tranquilamente, que você consegue botar esse áptico ali dentro e você vai ver que, ó, é um olho que essa criança ficou com 20 e 25 de visão. Uma criança que estava com o pulseirinho subluxado. É óbvio que a gente vai acompanhar ela agora, o setor de pediatria vai acompanhar ela. A gente nunca teve experiência de fazer isso numa criança, mas é uma criança que ficou com um resultado excelente. E assim, a gente vai falar, tem que ter cuidado para não subluxar. Cara, é raríssimo essa lente sair do lugar agora. Essa alça está presa, o fio não degrada. Sim, é óbvio que a gente tem que, com o tempo, observar que pode ter uma extrusão ou uma saída daquele pontinho ali, daquela alça, para fora. Até agora não aconteceu nada, mas isso pode acontecer. E lembrar, esses pacientes têm que ser mapeados de rotina, porque a gente fez uma manipulação, uma criança muito jovem, 10 anos de idade, então isso pode ter repercussão daqui para frente. Então, assim, se bem acompanhado, possivelmente vai ter a vida inteira com uma boa visão. Agora a gente está esperando para fazer o segundo olho. Essa parte da pandemia aí deu uma atrapalhada, mas a gente já está planejando ele fazer o segundo olho. Então, vou botar só alguns detalhezinhos em relação a Yamane. A gente teve uma aula com o Flávio Rezende, ele mostrou esse slide aqui, eu dei um print na tela, achei bem interessante, que como o Yamane fala que a gente deveria botar a lente, essas agulhas, a 2 milímetros, daria aqui, onde está esse verde aqui. De acordo com esse OCT aqui, dessa imagem OCT, a gente vê quando a gente entra 2 milímetros, a gente cai bem aqui na pars plicata e pega um pouquinho do corpo ciliar. Então, pode acontecer de fazer por essa técnica, a 2 milímetros, e você ter o paciente com um pouquinho de desconforto, às vezes, dor, um pouquinho de inflamação. Esses autores aqui, eles recomendam que você faça essa incisão um pouquinho mais para frente, 2.4 a 2.5. Você sai do corpo ciliar e você evita esse desconforto, tem menos complicação ali dentro. Esse aqui é o último artigo que saiu agora na American e é uma revisão de mais de 700 artigos que foram feitos falando sobre todas as técnicas de fixação. Então, assim, eu acho que quem está querendo entrar nesse meio, entrar nessa discussão e ver qual a técnica é melhor, o que é para você, e ver o que você vê desse artigo, né? Então, o que diferencia nesse artigo que eu li é que, primeiro, a técnica não tem superioridade nenhuma em relação à outra. A Yamane é melhor do que a fixação escleral? Não. A fixação iriana é melhor do que a Yamane? Não. Botar a lente de suporte de clampear na íris é melhor?
Também não. O que vai diferenciar muito é a habilidade e a técnica que você desenvolve, a rapidez que você desenvolve essa técnica, mas em relação a resultados de ponto de vista de visão e tudo nada. O que tem uma particularidade um pouco diferente, mais, que diferencia um pouquinho entre uma e outra, são em relação às complicações. Observou-se que tem mais complicações, por exemplo, é mais raro você ter complicações de hemorragia supracoroidal em fixação iriana, o que mais dá isso, por exemplo, são as fixações esclerais. Então, minha dica para vocês, observe que você acha que tem mais habilidade, comece a desenvolver essa técnica e vá trabalhando ela. Com os anos, as suas complicações vão diminuindo. Então, eu acho que é isso que eu tinha que falar para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Espero que o vídeo tenha ficado bom aí, não ficado meio picotado, que nem ficou na aula que a gente deu aí. E agradeço aí a atenção de todos que ficaram até o final nessas 2 horas, acho que pouco de aula aí. Ô, Barreto, Oi. posso fazer uma pergunta? Claro. Você sente a diferença muito grande colocando, já fez ou não, um mantenedor de câmera para fazer a técnica de Yamane? Esqueci de falar isso. Mantenedor de câmera é muito bom, cara. Sinceramente, ajuda bastante. Ajuda bastante. O olho tá ficando pressurizado, essa segunda alça é mais fácil de você conseguir colocar sem tendo menos deformidade. A deformação da córnea atrapalha bastante a visualização sua. Então, e no começo, como a gente ainda não tem a noção de profundidade ainda nessa colocação dentro do lumen, o mantenedor de câmera ele mantém a estrutura mais tônica e você consegue fazer essa colocação melhor. Uma coisa que eu vi, acabei não botando na aula, mas eu vi um vídeo de um autor, que eu já esqueci o nome dele. O que ele faz? Ele não bota a primeira alça que nem eu boto direto no lumen. Ele faz uma paracentese, como se fosse fazer uma paracentese que você faz para fazer a fixação iriana, para exteriorizar os fios. Então, só que ele faz, ele já entra com a pinça, captura essa alça para fora do olho. Entendeu? A primeira alça ele captura para fora. Com isso, você tem mais facilidade, você tem mais mobilidade de colocar a segunda alça. Ela não tem aquela deformidade toda que tem. Então, você facilita a colocação da segunda alça. Talvez eu faça isso no próximo vídeo que eu fizer de cirurgia para experimentar. Até porque a primeira alça de colocar é bem mais fácil. Todo mundo coloca aquela primeira alça com facilidade. A primeira vez que você vai fazer aquela cirurgia, você fala, eu vou fazer essa cirurgia em 10 minutos. Né? Quando chega na segunda alça, dá aquela dificuldade. Mas eu vou fazer essa técnica, vou gravar e vou botar para vocês verem depois. Eu achei bem interessante. Você tira aquela deformidade, aquele jogo, aquela briga de espaço com a lente dentro do olho. Eu achei bem, bem bacana. Mas o mantenedor de câmera, eu acho que para quem está começando e está com dificuldade, para ter menos dificuldade, ele é essencial. Ah, bacana. E em relação à vitrectomia? Vitrectomia a gente tem que fazer em todo mundo. Faz de Todo rotina? mundo. De rotina. Tem que fazer de todo mundo. Porque o vitro vai dificultar você, e até para complicações tardias, né? De encarceramento, de tracionamento vítreo. Eu acho que sim. Eu acho que toda técnica de fixação, de implante secundário, se a gente tiver o vitreófico na mão, a gente deve fazer uma vitrectomia e uma limpeza. Isso ajuda você a evitar complicações. Não no momento da cirurgia, mas tardias. Concordo. Barreto, o Rafael perguntou como é que você faz para esterilizar o cautério. Então, a ponteira do cautério, ela é removível. Tá? Se você tiver oxetileno, você pode botar o cautério inteiro, que não tem problema, que não aquece. Mas como a ponteira, ela é... Deixa eu ver se estou aqui, eu mostro para vocês. Como a ponteira, ela é removível e ela é autoclavável, então você bota a ponteira para esterilizar e você bota o cabo inteiro dentro de uma luva. Faz um buraco no cabo, na pontinha da luva, e com isso você consegue fazer. Deixa eu ver se eu acho aqui o cabo. O cabo acho que estava aqui. Eu acho que eu perdi a ponteira. Quando a gente descobre que a gente perde as coisas no dia, mano. Ainda bem que eu descobri antes. Mas eu acho que eu perdi a ponteira. Minha ponteira não tá aqui, não. Devo ter deixado.
com alguém ou perdido mesmo aquele da caixa. Mas não faz mal. O bisturi que vocês foram comprar vem, acho que 3 ponteiras. 5 ponteiras. 5 ponteirinhas. Esse bisturizinho, ele tem 5 ponteiras, então te ajuda nessa... Eu tenho aqui, eu acho que o bisturi, sem propaganda, sem nada, só para vocês procurarem aí, ó. O que eu comprei foi esse aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver. Tá? Aqui fica a ponteirinha dele, que encandece. Então, é só vocês botar na base. Aqui, por indução, ele carrega. Aí eu boto dentro de uma luva, faço um buraquinho na ponta da luva e coloco o cautério aqui dentro. Quando você aperta a luzinha aqui, acende e ele fica incandescente e você faz a cirurgia com tranquilidade. Uma pena a pontinha ter sumido. A pontinha estava meio nova essa ainda. Perfeito. Deve ter ficado com a Carol. Pode ter roubado a ponteira. Eu acho que esqueceu de devolver. Ficou não, Barreto. Não tá comigo, não. Tá aí no sul com você sim. Você tá enganando. Então tá nada. Mas eu acho que eu tenho duas. Quando eu for pro Rio, eu levo uma pra ti. Fica tranquilo. Não, tô brincando. Eu tenho mais aqui. Fica tranquilo. Ah, então tá bom. A vantagem é ter descoberto agora, porque ele chega no hospital para fazer a cirurgia e não tá ponteira. Aí daí dá problema. Então, eu acho que é isso. Eu queria, antes de terminar, eu queria só falar uma coisa que o Barreto acabou de falar e que eu acho que é super importante para todo mundo que quer fazer fixação, até para quem não quer fazer fixação, mas que opera faco, é dominar a vitrectomia anterior. Isso aí é fundamental, seja para um RCP simples ou para um caso complexo, independente da técnica, como o Barreto falou. É fundamental entender a vitrectomia, os parâmetros da máquina, né? Se vai botar cut A, né? Vai cortar para depois aspirar, ou vai aspirar para depois cortar, quais são os valores. Eu acho que isso é condição sine qua non, porque a gente acaba querendo operar faco, né? Querendo fazer um volume, querendo romper pouco, né? E aí a gente vai evoluindo, vai rompendo menos, e às vezes rompe, aí eu vou com Havanas e tudo. Porém, o serviço que a vitrectomia anterior com vitreófaco faz é espetacular e para um caso de fixação escleral ou iriana, é fundamental que a sua vitrectomia seja bem feita. Vai tiltar a lente, vai dar glaucoma, é muita coisinha que pode acontecer e para um procedimento que, se você se dedicar, você evolui e todo mundo é capaz de fazer vitrectomia pela câmara anterior. E assim, acho que não tem como não saber, né? É importantíssimo. Aproveitar e falar em relação ao bisturi, eu li aqui nas perguntas sobre que não deixa esterilizar por causa da pilha. Se puder tirar a pilha, tem uns que pode tirar a pilha e você pode botar dentro para esterilizar, aí você abre e bota a pilha. Mas mesmo assim, quem perguntou, acho que é Rafael também, quem perguntou e falar que não pode fazer isso, o que você pode fazer, se o seu bisturi fica incandescente, e você apertar e esperar alguns segundos, ele está estéril. E como a gente não encosta no paciente, no olho, que ele derrete a alça só por aproximação. Você não pode encostar. Então, o que você faz? Você esteriliza ele apertando ele, desceu, você bota dentro da luva e você aproxima só. Só o calor vai fazer o flangezinho ficar, a cabecinha ficar tipo cogumelozinho e vai ficar bem preso. E o calor, à distância, não passa contaminação de nada e tá estéril. Então, é só uma orientação aí que você não precisa comprar um ovo caso o seu fique incandescente. Se ele não fica incandescente, aí tem que comprar um outro, cara. Senão você não vai conseguir fazer, não. Perfeito. Então, acho que as perguntas já acabaram. Mais uma vez, Rafael e Barreto, muito obrigada pela aula. Mais uma excelente aula aí para o nosso setor. Lembrando que as nossas aulas vão para o canal da oftalmologia do HFCE. Então, quem perdeu alguma parte ou quiser passar para alguma outra pessoa que não viu, é só ir lá.
E a aula da próxima semana, na verdade, vai ser na terça-feira, não vai ser na quarta. Vai ser com o Dr. Paulo. Ele vai falar sobre parâmetros na facoemulsificação. Então, não esqueçam que vai ser na terça-feira, dia 7, tá bom? 7 horas da noite. Então, é isso. Muito obrigada pela participação de todos. E uma boa noite a todos. A gente se vê aí na próxima semana, tá? Muito obrigada. Boa noite. Eu que agradeço. Muito Boa noite, obrigado. Obrigada, gente.